Boa noite, Sam. Te acompanho pelo YouTube já faz alguns meses e gostaria de compartilhar uma experiência que ocorreu comigo. Espero que seja do seu interesse. Foi minha primeira e única experiência com algo sobrenatural. Desde lá nunca mais vi ou ouvi algo parecido, e já se passou 3 anos desde o acontecido. Eu me chamo Augusto, tenho 22 anos de idade e nasci e me criei em uma pequena cidade do interior do estado do Rio Grande do Norte. A cidade se chama Cerro Corá. Tem atualmente 13 mil habitantes. É bastante conhecida no Seridó, devido ao turismo e histórias com os povos antigos que aqui habitavam, os indígenas potiguares. Bem, para não me estender muito, irei contar logo o relato. Acho que não é novidade que vocês saibam que o povo do Nordeste tem uma grande dificuldade com a seca, a falta de água devido às poucas chuvas. Com isso, muito gado morre pela falta de água e também pela falta de comida. E se o gado morre, o povo fica sem alimentação. Assim também é com as cabras, os porcos e as galinhas. Sem chuva, não há milho ou capim para os animais. Com isso em mente, várias pessoas se dedicam a aprender a caçar animais da região para ter o que comer nas refeições. É uma atividade legal, porém muitos dependem disso. Sobrevivemos com o que temos. Certa vez em 2020, uma grande chuva animou a população de Cerro Corá. Foi o melhor ano de inverno desde 2015. Essa chuva foi de grande importância para os povos daqui. Os animais ganharam peso e o pasto ficou lindo de tão verde, e não precisávamos mais caçar. Porém, com essa chuva, algo veio junto com ela. Fazendeiros estavam encontrando alguns bezerros mortos em suas terras. No começo acharam que eram cachorros, mas não tínhamos uma conclusão do que fosse de fato. Nas áreas rurais da cidade, as casas mais próximas ficam de uns 800 a 900 metros de distância uma da outra. Então é muito difícil para se comunicar. O sinal é péssimo. E ninguém sai à noite devido ao medo de ladrões e animais peçonhentos. Bem, 2 dias após a morte dos bezerros, encontraram uma vaca com grande parte de suas costas rasgadas. Era como se alguém tivesse golpeado o animal com alguma lâmina. Logo em seguida tirado seu couro e deixado à mostra as suas costelas e espinha. Isso gerou várias brigas entre fazendeiros vizinhos, um acusando o outro de terem abatido os animais. A polícia foi acionada, porém não adiantou muito. Os policiais disseram que não sabiam o que fazer. Após uns 3 dias, encontraram várias cabras esfoladas próximo a uma vereda, uma trilha feita por algum animal. 5 fazendeiros se juntaram e decidiram ir atrás desse cachorro ou onça que estaria fazendo aquilo. Era o que pensavam que fosse. Então pegaram espingardas e facões e foram mata dentro atrás desse animal. Esses fazendeiros saíram em uma segunda e só voltaram pela quarta-feira. Todo mundo já sabia do ocorrido na cidade e ficaram aflitos na espera de ver a onça. Porém, os fazendeiros chegaram apavorados. Cada um levou uma arma e um cachorro para acuar o animal, mas nenhum cachorro voltou com eles. Eles disseram que atiraram em algo muito maior que uma onça. Eles falavam que os cachorros tremiam com medo daquela coisa. Os caçadores voltaram com medo em comum. Várias famílias deixaram sítios por medo daquela fera aparecesse outra vez. Os policiais foram chamados e logo perguntaram o que tinha acontecido, o que foi visto naquelas noites por eles. Os fazendeiros disseram que era algo magro, assim como uma pessoa, porém muito magro e rápido. Era algo que fedia sangue e a fumaça, uma coisa que fazia os cachorros tremerem suas pernas de medo. Eles disseram que atiraram, mas nada acontecia. Parecia que o ser nem sentia os disparos. Os policiais não acreditaram muito nos fazendeiros, então falaram para a população que era uma onça. Os fazendeiros saíram dos sítios e disseram que não sabiam o que tinham visto por lá, mas que onça aquilo não era. Os próprios disseram que ficaram envergonhados pelo fato da polícia ter desmentido eles. Os fazendeiros tinham tudo entre 40 e 55 anos.
homens com a idade já avançada. Esse acontecimento ocorreu em 2020. Muitas pessoas da cidade sabem disso. Por conta desse ocorrido, o padre da cidade pedia para que as pessoas orassem por proteção e livramento ao entrar nas matas. A cidade é muito conhecida por esse ocorrido. Muitas pessoas que moram em sítios relatam ouvir gritos de algo não humano, um grito de agonia e medo. Não sei se isso é uma onça ou se é outra coisa. Não tenho motivos para mentir. Se estou contando isso, é porque causou muita intriga na população da minha cidade. Eu acredito no sobrenatural, e junto com minha mãe e minha avó, vemos os fazendeiros saírem e voltarem com os cachorros nos braços. Alguns voltaram sem pernas e até sem o estômago. Todos estavam sangrando. Nós também já escutamos os gritos daquela criatura e perdemos 2 bezerros para algo ou alguém. Alguma coisa existe por aqui, porém não sabemos o que é. Minha avó diz ser um lobisomem e os vizinhos concordam com ela, porém não tenho certeza do que é. Seja o que for, essa coisa frequentemente avistada e ouvida aqui nas regiões. Bom, esse é meu relato. Espero que goste, Sam. Desculpe novamente pelo incômodo. Uma ótima noite e obrigado pela atenção. Boa noite. Eu me chamo Ricardo. Moro em São Paulo, capital, mais precisamente em Osasco. E o que venho contar aqui me aconteceu em 2005, ano em que minha sobrinha completou 12 anos de idade, justamente o dia em que vi aquele bicho, que eu descrevo como sendo um lobisomem, pois ao que tudo leva a crer é que aquilo só podia ter sido um. Em 2005, a minha sobrinha fez 12 anos, e eu e minha esposa fomos convidados para ir à festa, que iria acontecer num domingo de janeiro. A data não estou lembrando ao certo, mas sei que foi no domingo, pois era o único dia em que não saía para nenhum lugar. Inclusive, passei aquele dia ajudando com os preparativos da festa. Fui buscar o bolo, os salgados, e ainda fui até a casa de 3 amigos da minha sobrinha pegar eles, os quais moravam em Jaraguá, um bairro praticamente colado ao meu. Ainda estava claro quando cheguei na casa deles, e logo percebi a região de mata do lugar, pois a rua era assim. De um lado tinha as casas, e do outro era uma mata bem extensa, que se eu não me engano para aquelas bandas fica o Pico do Jaraguá, um ponto turístico muito visitado e bonito. Peguei aquela garotada que eram irmãos e tinham tudo entre 10 e 15 anos e levei para casa do meu irmão, que foi o lugar onde teve a festa. Ocorreu tudo bem durante a noite. Cantamos o parabéns, teve o comes e bebes e depois a gente fez um churrasco enquanto a garotada brincava na rua. Nisso o tempo foi se passando e a cada momento ia ficando mais tarde. E quando deu por volta da meia-noite para 1 da manhã, o pessoal começou a ir embora, já que muitos trabalhavam na segunda. Com isso, primeiramente fui deixar minha esposa em casa. Depois peguei os 3 amigos de minha sobrinha e os levei para casa. E foi aí que tudo começou. A viagem foi tranquila. O problema foi quando entrei na Rua dos Garotos, pois assim que fui dobrando com o carro para chegar na casa deles, vi bem ao longe algo de pé que me pareceu muito com uma pessoa. E o que me deixou assustado foi o fato de que aquilo ficou de 4 e entrou bem rápido naquele mato. Eu estranhei aquele comportamento, mas nem passava por minha mente que poderia ser um lobisomem. Achei até que fosse um andarilho da região. Bom, passei por esse local e logo me dirigi ao fim da rua, pois a casa deles ficava lá. Parei para que os garotos descessem e entrassem em casa, e a mãe deles, que ainda estava acordada, logo abriu o portão para eles entrarem. E o último menino que desceu do carro se virou para mim e disse assim: "Obrigado, tio. Não é querendo lhe assustar não, mas eu vi uma pessoa dentro daquele mato." Olhei para o menino e disse tudo bem, mas por dentro estava preocupado,
pois achava que só eu tinha visto aquilo, mas ele também viu. Então me despedi e fui descendo a rua, e tinha duas opções: dobrar na direita e buscar outro meio de voltar para minha casa, ou dar meia volta e seguir pelo mesmo caminho. E pensando agora, o melhor seria virar à direita e passar bem longe daquela mata. Mas o que decidi mesmo foi dar meia volta para ver se tinha mais alguma coisa naquele mato. E o que eu vi me causa arrepios até hoje. Dei meia volta e segui olhando para aquela mata. As luzes dos postes clareavam um pouco a região, mas não vi nada no início. Porém, quando olhei no retrovisor do carro, vi aquela mesma coisa quando dobrei na rua. Tava de pé me observando de dentro da mata. Assim que vi aquilo, na mesma hora pisei no acelerador e saí dali. E quando já estava bem longe, entre um bairro e outro, escutei um uivo muito alto, vindo da região atrás de mim, Jaraguá. Era rouco e meio engasgado. Não me parecia o de cachorro. Além do mais, eu estava na região de mata. Acho que por ali não tenha nenhum cão. E foi só um uivo que escutei e nada mais. Segui para minha casa assustado e já pensando que aquilo era um lobisomem, mas queria esquecer logo da visão horrível que tive. Quando cheguei em casa, coloquei o carro na garagem e fui tomar um banho para esfriar a cabeça. Depois fui me deitar com minha esposa. Mas assim que tô no corredor e vou entrar no quarto, novamente escuto o mesmo uivo que escutei na estrada, só que mais alto e bem próximo de mim. Parecia até que estava em cima da minha casa. A minha esposa até falou assim: "Que uivo feio é esse?" Eu disse que não sabia do que era e me deitei na cama. E não contei nada do que vi para ela, pois tenho certeza que isso faria com que minha esposa perdesse várias noites de sono, já que em nossa rua também tem mata, que ela sempre vai caminhar perto de lá à noite, mas que graças a Deus nada de ruim aconteceu. Bom, só escutei 2 vezes aquele uivo e depois mais nada. Tempos depois contei a alguns amigos sobre esse caso e descobri mais alguns outros dessa mesma região, inclusive de gente que viu nitidamente esse bicho e de pessoas que, assim como eu, foram seguidas por aquilo. Digo isso por conta do uivo que escutei em Jaraguá e o outro perto de minha casa. Creio que um cachorro não iria me seguir só para uivar. Não vi aquele bicho nitidamente, mas creio que seja um lobisomem, tanto pelo jeito estranho que correu, como pelos 2 uivos que escutei naquela noite. Ainda hoje passo próximo dessa região e nunca mais vi nada, e espero que nunca veja. Olá, eu me chamo Bruno, tenho 46 anos e moro em Santa Inês, que fica no Maranhão, mas sou natural de Fortaleza, que fica lá no Ceará, e eu sempre fui visitar minha família em minha terra natal, e como tenho um carro próprio, era comum a cada 3 meses eu ir visitá-los. E foi em uma dessas idas que acabei me encontrando com um lobisomem. Eu sempre acreditei em histórias de lobisomens, mas nunca achei que fosse acontecer comigo. Mas isso estava perto de mudar. Era agosto de 2008. Eu já estava quase chegando em Fortaleza. Foi quando eu fiz uma parada em um posto de Piripiri para tomar um café para despertar o sono. Era lá pelas 2h30 da madrugada quando cheguei ao posto, desses que ficam na beira de estrada, no meio do nada. Mas aquele em que parei estava próximo da cidade de Piripiri. Parei o carro no estacionamento e fui ver se a lanchonete estava aberta. Só que estava tudo fechado. Todas as luzes do posto estavam ligadas, mas não tinha ninguém ali. Até que vi uma pequena janela de vidro e chamei: "Tem alguém aí?" E nada de ninguém me atender. Aquilo estava muito estranho, e eu já estava indo embora. Foi então que eu ouvi uma voz meio que sussurrando vindo da janela de vidro: "Entra aqui dentro." Tomei um susto quando ouvi aquilo. Me virei e era um frentista.
Ele abriu a porta que tinha do lado e eu entrei. E mesmo depois que tinha entrado, ele continuou olhando como se estivesse vendo se vinha alguém. Eu fui e fiz um monte de perguntas. Que diacho é isso, macho? O posto tá aberto ou não? Ali tá dizendo que é 24 horas, viu? Ele, olhando pela janela, pediu para fazer silêncio e ficou olhando de um lado ao outro do posto, como se procurasse algo. Mas depois de um tempo ele fechou a janela e foi falando. O posto tá aberto sim, mas tá com as 3 noites que vem um lobisomem atacar quem chega aqui. E eu não sei como o bicho não pulou para te atacar. Eu achei que aquilo fosse brincadeira e comecei a rir. Então falei, deixa de conversa, homem. Não tinha ninguém lá fora. Tu tá com medo de trabalhar sozinho essas horas. Quando fechei a minha boca, eu escutei um grito muito alto e grosso. Parecia um porco grunhindo misturado com uivo. Aquilo gelou minha espinha. Então perguntei ao frentista, o que foi isso? Ele foi e me respondeu, tô te dizendo que tem um lobisomem que vem aqui toda noite atormentar a gente. O outro frentista deixou até de trabalhar aqui porque o bicho seguiu ele até em casa. Depois que me falou aquilo, ele foi e desligou a luz, e abriu a pequena janela e me chamou. Olha ali bem perto da cerca, bem atrás do teu carro, tu tá vendo? Então fui e olhei, e tinha um bicho preto que parecia um urso, mas era muito magro. Os olhos eram amarelados, as pernas dele pareciam que estavam quebradas, sem contar que as orelhas daquilo eram grandes. E tinha um focinho parecido com o de porco misturado com cachorro. Ele aparentava estar cansado por causa da respiração ofegante e ficava andando de um lado para o outro, como se estivesse esperando para atacar quem chegasse perto. Depois que vi aquilo, travei. Não podia acreditar no que estava vendo. O frentista então fechou a janela e me falou, é bom tu passar a noite aqui, porque aquele bicho pode te atacar. Eu só concordei e fiquei lá preso com o frentista a noite toda, e aquilo lá fora gritando. Quando já eram as 4h50 da manhã, já estava amanhecendo. Eu saí da cabine do frentista e segui meu caminho para a Fortaleza. E no caminho fui pensando, se aquele bicho tivesse me atacado, eu não estaria mais aqui. Por pouco eu sobrevivi. Até hoje eu nunca entendi o porquê daquele bicho estar atacando aquele posto. Nunca mais parei naquela região. E hoje, quando passo por perto, eu vou o mais rápido possível, pois vai que o lobisomem tenta me atacar.